Diagnosticado com pressão alta, um funcionário da Petrobras teve de deixar de fazer as horas extras que estava acostumado. A recomendação dos médicos foi de que ele diminuísse a carga horária de trabalho para cuidar da saúde. Mas o fim da remuneração extra pesou no bolso do petroleiro, que recorreu à justiça para receber indenização pelas horas de serviço que teve de abandonar. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O funcionário da Petrobras alegou perda da estabilidade econômica por ter deixado de fazer as horas extras. Ao ajuizar a ação, ele pediu reparação com base na súmula 291 do TST. O entendimento assegura indenização ao empregado em casos de supressão de serviços adicionais prestados habitualmente. O argumento usado pelo petroleiro foi tema de longa discussão entre os ministros da Seção Especializada em Dissídios Individuais 1 do TST. O relator, ministro Aloísio Correia da Veiga, considerou que a súmula 291 não poderia ser aplicada neste caso, pois o fim das horas extras não ocorreu por vontade do empregador. Então, me parece que a exegese contida na súmula 291 diz respeito apenas e tão somente à supressão por ato unilateral do empregador, porque aí, de fato, contraria a própria estabilidade econômica do empregado. E não por outro motivo, a lei ou a vontade do empregador. Seria atribuir a ele um pressuposto de indenização por culpa quando não houvesse dado causa. Acompanhando o relator, a ministra Cristina Peduzzi ressaltou que o corte das horas extras ocorreu para a conveniência do funcionário. Com a apresentação do atestado médico pelo empregado, e sendo da conveniência dele não prestar horas extras, o empregador poderia, inclusive, despedi-lo. Como pretender que, concordando o empregador com uma proposta de interesse do próprio empregado de não trabalhar horas extras, tenha que indenizar? Já o ministro Lélio Bentes Correia defendeu o restabelecimento da decisão regional que garantiu indenização integral ao trabalhador. Ressalto que, no caso em concreto, o reclamante prestou serviços em regime habitual de prorrogação por 15 anos. E agora, quando se vê impedido de prosseguir prestando horas extras, a fim de preservar a própria saúde, postula o quê? A indenização correspondente àquele período, aquele longo período passado de prestação de serviços habituais. Ao votar, o ministro Carlos Alberto também apresentou entendimento favorável ao funcionário da Petrobras. Em relação ao contrato de trabalho, é algo que extrapola da normalidade. E, consequentemente, se assim é, na minha visão, não é questão de responsabilidade objetiva. É nós entendemos o contrato de trabalho também com uma visão mais integrativa. Se o empregador exigiu do empregado, ele não pode se furtar a prestar horas extras, se amanhã ele deixa de prestar, ele tem que ser mantido nas mesmas condições que ele recebia quando prestava serviço. Em meio ao impasse, o ministro Vantuil Abdala propôs outra solução para o caso. A supressão das horas extras dá-se por força maior, não por vontade do empregador, aliás, nem por vontade do empregado. Então, eu proponho que, por aplicação analógica do artigo 502, se pague a indenização prevista na súmula pela metade. O entendimento prevaleceu. Com a nova decisão, a Petrobras terá de pagar indenização correspondente a 50% do total pedido pelo trabalhador.